Olá, galerinha. Já te chamei. Vê se tu já alcançou aí, Clarice. Eita, vai chegando. Clarice! Oi, tudo bem, Celeste? Hum, Bem grande, bom lhe ver assim na telinha, conversar mais de perto com você. Vai ser muito bom. Boa noite para quem está chegando e nos acompanhando. O Instagram a gente vai colocando os endereços, porque a gente não sabe localizar direito as pessoas, mas a gente vai dizendo boa noite. Isso. Certo? Está me Certo. ouvindo bem, Clarice? Tô sim, você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo com certo barulhinho, mas estou ouvindo. Eu tô te ouvindo Com direto. certo. Está ouvindo direitinho? Então, beleza. Então, joia. Então, vamos lá. Um prazerzão conhecer você. Dizer que eu fui dar uma pescadinha sobre o Acre. E te falar que eu descobri umas coisas bem interessantes. Eu descobri que o Acre faz divisa com a Amazônia e com Rondônia. Com a Amazônia faz divisa ao norte e com Rondônia faz divisa ao leste. Mas também tem fronteira marcada com dois países, com a Bolívia ao sudeste e com o Peru ao oeste. E que os acrianos desfrutam do melhor lugar no nosso país com menor densidade demográfica, ou seja, tem pouca gente morando aí. Só agora com esse grande boom é que passou a ser mais povoado, a ser mais populoso. Mas tem um número e um índice baixíssimo de analfabetismo. Isso é muito legal. Né? Com duas faculdades federais, não é isso? E com muitas faculdades privadas e que demarcam uma boa circulação de formação a nível superior. Isso é muito bacana, viu? Parabéns aí para o seu estado, para a sua cidade. Você é do Rio Branco? Sou de Cruzeiro do Sul, município daqui do Acre. Tá. Então, prazerzão conhecer você. Acho que o Brasil agora também vai sentir um prazer enorme de poder dividir com você coisas que são extremamente importantes para o nosso fazer, para o nosso trabalho. Aí eu queria que você se apresentasse, fique à vontade. O fórum é a nossa casa, então sinta-se bastante à vontade, porque estamos numa família muito grande, tem gente do Brasil todo te assistindo. E fique à vontade para poder falar sobre a experiência da classe hospitalar no Acre, que é para isso que a gente está agora à disposição para te escutar. Ok, obrigada, Celeste. Quero te dizer que é um grande prazer a gente estar participando dessas suas lives rurais. Estou muito felizes e dizer que vamos te aguardar, que você falou que vem nos visitar qualquer dia, né? A gente vai te aguardar. E dar boa noite aqui para as pessoas. Na verdade, aqui no Acre ainda é boa tarde. Sim. Nós temos uma diferença de fuso horário, né? Então, aqui para a gente ainda é boa tarde. Isso. Enquanto a gente já está caminhando para a noite, aqui às 19 horas, vocês ainda estão à tardinha, não é isso? Assim, às 17 horas. Isso que mesmo. bacana. Ou seja, quando a gente está indo trabalhar, vocês ainda estão dormindo. Isso mesmo. E aí, a gente... eu quero falar que a educação especial no Acre trabalha na perspectiva da educação inclusiva, na política da educação inclusiva, né? O MEC, em 2008, e o Estado adota essa política. E assim, quem gerencia, coordena o serviço da classe hospitalar, do atendimento pedagógico auxiliar, é a educação especial. Como os estados têm estado, né? A maioria dos estados é a educação especial que coordena. Né? E a gente tem tido muito apoio do governo, da Discovery, que é o governo atual,
através da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, né? Ele tem apoiado muito esse serviço da inclusão, de fato, em todos os alunos com deficiência. Ô Clarice, deixa eu te perguntar uma coisa. O som, as pessoas estão dizendo que o seu som tá baixo. Tem como você dar uma regulada? Tá baixinho. Eu vou tentar pôr o fone então no meu ouvido aqui para ver se melhora, tá bom? Tá, eu acho que vai melhorar. Tá. Enquanto isso, Pode ir falando. você pediu para me apresentar e eu já fui falando e esqueci até de dar apresentação. Meu nome é Clarice, tá ouvindo? Melhorou! Oba! Que bom. Então, o meu nome é Maria Clarice, né? Eu trabalho na Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação. E a gente tem uma coordenadora, Shirley Lessa, coordenadora de Educação Especial, que é bem atuante, é uma pessoa que apoia muito, né, nosso trabalho. Quero primeiro aqui também pedir desculpa aos nossos colegas surdos, porque a gente trabalha com a equipe grande, tanto com os surdos, com o CAP, né? E os surdos não estão podendo assistir a gente por conta de que esse canal não tem como colocar um intérprete, né? Mas eu já até falei aqui no nosso estado que vai ter uma específico da inclusão do Acre, e aí vai ser pelo YouTube, né, Celeste? E aí todo mundo vai poder estar tendo essa acessibilidade. Exatamente. A gente vai ter uma outra oportunidade para poder integrar a todo mundo. Eu já andei pesquisando, Clarice, e já vi que existem modulações que a gente pode fazer, sim, de transcrição, e tanto a gente encontrar alguém que possa fazer também a leitura em Libras, certo? Sim, e aí a gente também integra um outro público que vocês acompanham. E é importante que a gente cada vez mais vá pensando não só na questão da audiodescrição, para quem tem surdez, a cegueira, mas também pensar nas pessoas que possa fazer a leitura a partir dos sinais, das Libras. Isso. Preciso dar atenção a isso. É verdade, isso é uma prática aqui da educação especial de todos os nossos eventos, né? Tem o áudio do escritor e tem também o intérprete de Libras, porque essa questão da inclusão aqui realmente é a inclusão total, incondicional, né? Isso, eu fico extremamente orgulhosa, inclusive, de ter esse diálogo com você e a gente poder entender, porque geralmente a gente acredita que a educação inclusiva, ela está meramente para a deficiência, então a gente esquece que na educação hospitalar e no atendimento de classe hospitalar, a gente também pode atender crianças com demandas dessas outras deficiências. Isso é importante que a gente dê conta. E a gente aqui tem um público, Celeste, bem grande também de aluno com deficiências, transtornos, né? Claro que esse trabalho não se trata de aluno só desse público, mas é aluno com doença, né? Sim. Mas, assim, a gente tem um grande público, um grande número, como a inclusão, de fato, é total, e a mãe quer matricular o aluno, porque é o direito dela, né? Está na Constituição de 88, é dever do Estado e da família, e aí, se a mãe quer, e a gente possibilita esse acesso, que é o atendimento domiciliar, no caso de crianças acamadas, ou de múltiplas deficiências que se impossibilita também de ir para a escola, né? E aqueles que vão para a escola, que têm dificuldades, a gente tem os profissionais de apoio, né? Que tem o professor mediador, tem o professor, o professor de Libras, tem o intérprete para os surdos, né? Temos também o professor do AEE, que fica todas as escolas têm uma sala de recursos, e o professor do AEE está lá dando esse suporte. A gente tem mais de 100 escolas, e todas têm professor de sala de recursos. Atendendo. Professor do AEE. Legal. Com esses profissionais dando apoio direto na escola. Que bom. Tem o assistente educacional.
O Fala. assistente educacional é um profissional de nível médio, mas que ele está lá para ajudar aqueles alunos que têm dificuldade na locomoção, na higienização, Uhum. e aí ele está lá dando suporte também em outras atividades para o professor na sala de aula. Porque você sabe que o número de crianças é bem grande na sala, né? Então, assim, Muito. a gente tem garantido esse profissional na sala para dar esse apoio ao professor. Sim, sim. E Então, melhorar. fique à vontade. Agora é com você. Fale à vontade da sua experiência aí de classe hospitalar no Acre. Sinta-se em casa, porque essa é a nossa casa. Ok, Celeste, brigadão mesmo. O trabalho a classe hospitalar começou aqui no Acre em 1990, ou seja, já tem bastante tempo, né? Vai fazer 30 anos, dia 25 de novembro, faz 30 anos que foi iniciado no antigo Hospital da Criança, no Hospital Infantil, hoje é o Hospital da Criança. Na época era chefe de departamento a professora Nilza Morim, que teve essa iniciativa com outras professoras, né? E aí, de lá para cá, vem se fazendo um trabalho realmente de responsabilidade. Mas, como você sabe, o atendimento na classe hospitalar, o aluno não existe uma verba um financeiro específico para esse atendimento, para esse público, né? Então, a gente tem algumas dificuldades, sim, mas no que se refere a profissionais, a secretaria sempre está nos dando muito apoio. Uhum. E a gente tenta, né, parcerias da saúde também, com outras instituições, para estar fazendo esse trabalho realmente surtir efeito, né? E aí a gente iniciou no Hospital da Criança, e em seguida nós temos 4 classes hospitalares aqui, cada uma bem distinta da outra, né? Sim. Tem classe que trabalha realmente o currículo formal. Aquela última live, a Jússi estava falando do currículo, né? Currículo formal, e foi bem interessante. E a gente tem essas classes que trabalham o currículo formal e outras que trabalham com projetos funcionais. É o caso do OSMAC, que foi a segunda que foi criada aqui em Rio Branco, em 1992. Para atender, o OSMAC é o Hospital de Saúde Mental do Acre, para atender esse público com transtorno mental. E aí, especificamente para pessoas com transtornos mentais? Para transtorno mental. Lá é um hospital. Só que hoje existe algumas pessoas que residem lá, ficam internados, mas é parte de consultas, de atendimento. Aqueles que estão hospitalizados, que residem lá até hoje, a professora atende eles na sala também, e tem aqueles que vão para consulta e que acabam indo também participar das atividades. Tá. Então, esses são adultos na modalidade da educação de jovens e adultos. Trabalha mais, são projetos, porque nesse caso tem alguns que nem estudam, sabe? Eles já são adultos, que alguns são analfabetos, outros estudaram, concluíram, mas assim, não tem esse foco de currículo mesmo. Mas a classe, então, tem um foco de interação terapêutica, de atenção terapêutica. Isso, ela trabalha muito junto com os profissionais da saúde, com a terapeuta ocupacional, organiza grupo de convivência, tem um projeto de culinária que ela desenvolve com eles, atividades funcionais mesmo. Sim. Esse é com a professora Esse foi do hospital inaugurado em 92. Isso, no OSMAC. Tá. É Hospital de Saúde Mental do Acre, né? A professora Estela, que está lá, ela é uma das pioneiras. Teve outras professoras antes, mas a professora Estela está lá até hoje. O bom de se trabalhar na classe é que as pessoas não querem sair, porque você faz um trabalho, se dedica, você gosta, né? E aí, é tanto que a maioria dessas professoras só sai quando vão se aposentar. Né? E aí, depois tem, em 96, tinha o Hospital Souza Araújo, ele tinha um caráter hospitalar mesmo, 50 anos atrás. Ele atendia pessoas acometidas de hanseníase,
que vinha fazer o tratamento, e aí naquela época eles ficavam segregados, isolados mesmo da família, né, e da sociedade, e aí eles faziam atendimento e ficavam morando lá, com mudanças de paradigma, mudança de tempo, com a cura, porque a hanseníase na época era uma doença que era contagiosa, né, e aí com toda essa mudança, essas pessoas, alguns retornaram para o seu ambiente familiar, outros continuaram morando lá. E até hoje tem umas 30 idosos que residem lá nesse... Hoje não é mais Hospital Souza Araújo, hoje é Casa de Acolhida Souza Araújo. E aí, a partir de 96, começou esse atendimento pedagógico lá dentro. E a professora Tânia também é uma das que iniciou esse trabalho lá, está até hoje. Ela disse que já tem que aposentar, mas ela continua porque ela gosta do trabalho, eles têm uma convivência com ela, um carinho, né? E essa idade dessas pessoas varia de 48 a 85 anos. Lá é feito atividades diversas também, festas, datas comemorativas e também atividades na sala com contação de história. Eles recebem muitas visitas das instituições, né, das universidades. E a professora está lá sempre dando esse apoio pedagógico, trabalhando. Alguns foram alfabetizados, hoje eles não querem mais trabalhar. Já foi trabalhado lá educação de jovens e adultos. Tinha outro programa que também Quero Ler, que também foi trabalhado. Tem alguns que até concluíram o ensino médio. Clarice, que experiência maravilhosa você está nos contando, porque assim, olha o nome do nosso ciclo chama Diálogos Plurais, e olha como a gente tem descoberto que o nosso Brasil realmente é muito plural, e veja quanto hoje nós podemos estar aprendendo um pouco mais do que é a circunstância da classe hospitalar no nosso Brasil, porque nós não somos iguais, somos diversos, e a nossa história é belíssima, a história de cada povo, de cada estado, é uma história que complementa a história do outro. Isso que você está nos contando é riquíssimo, os detalhes que você está trazendo são detalhes importantes para a gente contabilizar quando a gente escrever um texto, e já se recordar que no Acre, a especificidade de atendimento ela é completamente diferente de outros espaços que a gente pode ver aí se organizando no Brasil como um todo. Muito bacana. É verdade. E aí, Celeste, a gente tem, em 2008, aí foi criada no Hospital Unacom, Hospital de Câncer, né? Unidade de alta complexidade oncológica. Lá é atendido crianças de 0 até 15 anos. Eles vão fazer o tratamento de câncer, né? E enquanto está aguardando a consulta, lá é o hospital dia, porque a gente tem o hospital dia, o hospital semana, né, na classe hospitalar, e nesse caso do NACOM é o hospital dia. Enquanto está lá aguardando para a consulta, os exames clínicos, a professora está lá na sala, e lá trabalha atividades mais diversas possíveis, lúdico, recreativa, sabe? Do currículo também, porque quando elas chegam no hospital, a gente tem uma ficha de cadastro, uma espécie de anamnese, né? E a professora descobre, ela nessa entrevista, ela sabe de onde ela vem, a escola, se estuda, se não estuda, né? E a gente recebe muitas crianças dos municípios daqui, do Acre, e de outros estados também. E aí, essa criança fica fazendo esse tratamento ao longo, geralmente é muito demorado, né? Quando eles vêm de outros municípios, eles ficam em casa de apoio. E essa mesma criança que é atendido lá no NACOM, na salinha, ela também recebe, às vezes, o atendimento domiciliar quando a médica já autoriza, que é o domiciliar que eu vou falar daqui a pouquinho.
Na sala, a professora atende diariamente em torno de 10 crianças, né? Porque é marcado, cada dia tem o dia da consulta, o dia da quimioterapia, e aí não é todos os dias que tem as mesmas crianças. Mas semanalmente eles estão retornando, né? Para fazer esse tratamento. Clarice, posso te fazer uma pergunta? Sim, fica à vontade. A professora Jusilene está perguntando para você. A classe também conta com profissional do AE e também atende criança com menos de 1 ano de idade? Isso. As professoras, elas são lotadas no Centro de Educação Especial Dom Bosco, que é um centro que atende crianças com deficiência, com deficiências múltiplas, deficiência intelectual, aquelas crianças que estão fora, alunos que estão fora da idade escolar. Lá tem programa de estimulação precoce no Dom Bosco. Eles têm uma parceria com a saúde, tem terapeutas ocupacional, tem fisioterapia. E aí, essas professoras da classe, elas são lotadas no Dom Bosco. E tem que ter um perfil todo para ir para a classe, não é só professor da sala. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Ele precisa ser um professor, pedagogo, porque lá se trabalha o currículo também, né? Mas aí a gente tem formação continuada e esses professores geralmente já trabalharam no AEE, mas lá não tem o foco de AEE. A gente trabalha mesmo assim a questão do currículo, né? Dentre outras atividades. Nesse hospital da Unacom que você falou. Esse é o Unacom. Isso, o Unacom. E a professora atende os pequenininhos também, informalmente, porque ele não trabalha o currículo comum da escola, né? Mas ela tem como se fosse uma estimulação precoce, coisas, brincadeiras, lúdico, enquanto ele está lá naquele estado doente, né, que não é fácil. A professora faz atividades prazerosas de história, de música, e vai envolvendo e tirando aquele foco da dor, né, da doença. Às vezes a gente acha que o professor na classe hospitalar não pode atender meninos abaixo de 2 anos de idade por considerar berçário. E por também haver um cuidado da legislação, que o professor tem que estar acompanhado com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social e outros profissionais da saúde. Acontece isso aí, Clarice? Isso, porque assim, como lá no Unacom, como é o hospital dia, né, lá eles têm, o hospital também tem psicólogos, tem essa equipe múltipla, né, e aí eles trabalham muito em parceria com a professora. Que lindo. Na verdade, a sala a gente está aguardando uma reforma já há 3 anos, porque essa sala que hoje atende as crianças em consultas, em exames, era tudo da classe hospitalar. Era uma parte de passe e a outra parte de brinquedoteca. E aí, com a reforma que não aconteceu ainda, as meninas da saúde, enfermeira, aí virou ali a enfermaria, naquela parte maior. E a parte ficou pequena para a classe, né? Mas elas trabalham juntas o tempo todo, enquanto às vezes está lá botando um soro, alguma coisa, a professora chega junto, sabe? É uma parceria bem porque assim, o olhar alternado de cada profissional enriquece o trabalho, porque assim, não significa dizer que se o professor promove uma brincadeira, o terapeuta ocupacional não possa interagir com a pedagogia e vice-versa, né? Isso. Muito bacana esse diálogo. Eu acho que acrescenta mais sobre o trabalho que se presta para a infância. A gente aqui tem a proposta de trabalhar a educação especial sempre assim, em parceria mesmo com a saúde, porque é uma coisa ligada à outra, né? Se ele tem uma necessidade, principalmente no caso de doença. Então a gente sempre tenta fazer essa parceria mesmo. Isso. Agora, a professora é nova que está lá no hospital, porque a que estava antes aposentou, desde o início era com ela, e é isso que eu estou te falando, sempre elas não saem do nada, só saem quando aposenta.
porque você cria esse vínculo com as crianças, né? Você cria esse amor. Eu ouvi alguém dizer assim, amor, que trabalho lindo. É lindo sim, porque a gente não trabalha lá, você faz coisa que não é só pela sua função, pela sua profissão, né? Você acaba se envolvendo, você acaba gostando mesmo do que faz, e é bem bacana. E aí a gente Clarice, deixa eu te dizer das impressões que as pessoas já estão dizendo aqui do trabalho do Acre. Tem gente que quer ir amanhã para ir. Tem gente que está parabenizando demais a organização do trabalho de vocês. E eu diria para você que aqui na Bahia, no Nordeste, a gente está festejando São João. E que eu estou vendo bandeirinhas coloridas no Acre. Já me sinto acriana e compondo esse universo todo que é maravilhoso do nosso Brasil. Orgulhosíssima de estar conversando com você. E é um prazer a gente receber vocês. A Mirta já veio aqui, já tive o prazer de conhecê-la, a Mirta lá de Curitiba, né? Isso. E aí, assim, vai ser um grande prazer em tê-las aqui, viu? Aí, com certeza, já a gente vai provocar vocês para fazer encontros aí, a gente poder viajar para o Acre e conhecer as classes de vocês e o trabalho integrado da educação especial, né, junto com o trabalho da classe hospitalar, tendo em vista que a nossa política integra a classe hospitalar como um atendimento especial especializado, né? Então, seria maravilhoso a gente aprender com outras experiências para a gente poder compor o lastro do que significa a classe hospitalar para nós no contexto brasileiro, apesar da nossa grande diversidade. Que é isso que faz a gente ser tão plural mesmo. É verdade. A gente também tem a resolução do Conselho Estadual, a resolução 277 de 2017, que dá toda essa base legal sobre o atendimento domiciliar e da classe hospitalar, dentro dessa política de inclusão. Repita devagar para a galera pesquisar. Diga aí o número da resolução. Isso, é a resolução do Conselho Estadual de Educação, a 277. 277. Isso. De 2017. De 2017, legal. Isso. O artigo 12, ele aborda bem legal essa parte do atendimento domiciliar e da classe hospitalar, essa organização. Aqui do Acre, tem projeto de lei? A gente tem um decreto, mas ainda não foi promulgado. Isso, aí a gente não... Mas tem também uma instrução normativa de 2018 que organiza o trabalho educacional especializado, AE, e que também trata do atendimento domiciliar e da classe hospitalar. Isso. Tá. Você tem o número da normativa? E tem o número? Sim, é a instrução normativa número 1, 30 de janeiro de 2018. 30 de 1 de 2018. Ok. Isso. E aí, Celeste, agora, aí tem o Hospital da Criança, né? Que esse hospital é onde a criança fica internado mesmo, porque esse que eu acabei de falar é o Hospital Dia, né? No Hospital da Criança, a professora lá, ela trabalha, de fato, com o currículo, dentre essas atividades também que se trabalha lá no NACOM. Mas quando a criança chega das mais variados lugares, né, ela faz essa mesma entrevista com a família, tem uma boa articulação com a saúde, eles já falam que chegou um paciente novo que vai ficar internado, né? E a professora faz o planejamento de acordo com a necessidade, o ano que o aluno está matriculado. E uma outra coisa assim, muito boa que a gente tem é que a gente, como trabalha na Secretaria de Educação, o ensino já passa para a gente o currículo, né, de todos o Fundamental 1 e 2, que é o que a gente atende, né? Nós não temos classe de ensino médio ainda. E aí, a gente vai fazer adequação com a professora da classe, no caso do Hospital da Criança e do NACOM,
A gente tem os planejamentos quinzenal, de 15 em 15 dias a gente senta para organizar, porque, embora seja o mesmo currículo, o currículo aqui é unificado. Então, o mesmo que está estudando agora aqui em Rio Branco, também é nos outros municípios, porque é o mesmo, né? Sim. A diferença é que faz adequações de acordo com a realidade de cada um. E no caso do hospital, a adequação ainda é maior por conta do tempo, por conta do espaço, né? A professora trabalha tanto na enfermaria, lá no leito, com o aluno, como aqueles que têm condições de ir lá para a sala, e ela trabalha em pequenos grupos ou individual. A gente só tem uma professora também na classe que trabalha de 2 turnos, a professora Eliana, muito responsável. Ela era uma professora da sala comum, e está fazendo, as 3 professoras estão fazendo, eu também, estamos fazendo uma outra pós na pedagogia hospitalar, à distância. Clarice, me diga uma coisa, quantos professores tem ao todo na classe hospitalar aí no Acre? Você sabe quantificar? Cada classe a gente tem só uma. Isso. Só uma professora, com 40 horas. Com 40 horas? Sim. Só tem uma que trabalha um turno, mas ela alterna. Não é 40 horas, mas é 40 horas que elas... Ela alterna, talvez, assim, um dia de manhã, no outro dia à tarde. Isso, é. Ela faz essa alternância. No caso do OSMAC. Nossa, quanta flexibilidade que vocês têm aí. Isso abre um leque para a gente, porque às vezes se normatizam em alguns estados, em alguns municípios, que professores devem ser só tal turno. E nesse caso aí, vocês têm a possibilidade de flexibilizar o horário da professora, sendo que talvez essa flexibilização atenda a um número maior de pacientes e dê a ela a possibilidade também de compor o seu trabalho de uma maneira autônoma e nessa autonomia ela alcançar mais pessoas. Isso é muito bacana. Porque a gente viu que uma professora em cada turno não tem essa boa articulação, um faz uma coisa, o outro. Então, assim, a mesma professora, ela trabalha os 2 turnos, né? E ela atende todos os alunos. E a gente tem estagiários, né? Porque a gente tem essa parceria das universidades. A gente tem a UFAC e outras universidades e instituições privadas também. Eles têm uma disciplina, né? Que é sobre a pedagogia hospitalar. No tempo que eu fiz, a pedagogia não tinha essa disciplina, mas hoje já existe, né? Graças a Deus. Isso, graças a Deus. Os currículos precisam alcançar isso. Isso, e a gente tem uma parceria muito boa com elas. Tanto elas precisam do espaço para levar os estagiários, e a gente precisa delas para formação. Do espaço de formação. Isso. Parceria que não pode deixar de acontecer. É verdade. E aí, assim, lá no Hospital da Criança a gente trabalha mais. Quando aquela criança tem alta do hospital, a professora tem as atividades, né? Ela encaminha em portfólio, organiza um portfólio, ele leva para a escola, e um relatório de tudo que ele foi trabalhado lá, que desenvolveu, né, as habilidades, para quando ele chegar lá na escola, ele não ter o retrocesso, não ter perca, né, ele ingressar igual os demais que estavam lá na sala, na escola, né? Ele não perdeu o conteúdo. Claro que não é igual lá na escola. 4 horas na escola, todos os dias, né? No hospital tem momento que ele não quer realmente, então a gente é um trabalho bem específico, bem diferenciado, né? Mas que a criança volta para a escola, não deixa de ser aluno, estava lá estudando no hospital. Agora, nesse período de pandemia, a gente está tendo dificuldade porque não é possível, os professores, tem que ser pouca gente no hospital, realmente os profissionais da saúde, né? Mas mesmo assim, a professora, de vez em quando dá, ela leva atividade. Eles ficam, da última vez ela me disse, Clarice, tu vê os olhinhos deles quando viram a professora chegar, porque tem que ter toda essa questão de cuidados, de higiene, né? Então, assim, não é todo dia que ela pode ir, mas ela tá indo, assim, tipo, 2 vezes na semana, não deixou de atender. Tanto no NACOM,
como lá no Hospital da Criança. Que bacana. E os profissionais dizem o que para ela, Clarice? Nossa, Profissionais da ele dizem que saúde. sente muita falta dela esses dias que não estava, que faz falta, que ela coopera muito, sabe? Uma articulação bem bacana que ela tem. Imagina. E aí, a gente tem também o atendimento domiciliar. Esse atendimento não, ele tem uma articulação direta na escola. O aluno Sim. é matriculado na escola e o professor pega aulas complementares para atender esse aluno na casa. Aqui a gente não Sim. trabalha com outro contrato, o professor. O professor é um professor da rede e que vai desenvolver esse trabalho lá para aquele aluno, o atendimento domiciliar. Eu acho que é bom falar, porque tem gente que talvez não saiba, né? É o aluno que está impossibilitado de frequentar a escola temporária ou permanentemente, né? Tem crianças, a gente tem público que eles usa aparelho de suporte à vida. Crianças com atrofia da medula espinhal, esse já é um público mais permanente, né? Sim. Tem criança que tem a leucemia, por exemplo, quando melhora o seu quadro, ele retorna para a escola, né? Mas, assim, é bem rotativo também. O ano passado a gente atendeu, no final do ano a gente estava com 86 crianças. Em domicílio? No domicílio. Nossa, Clarice. E desses, 4 concluíram ensino médio. Eles não fizeram Enem, infelizmente, né? Diz que iam fazer esse ano. 4 concluíram ensino médio, outros retornaram para a escola. E a gente tem, assim, depoimento belíssimo dos pais, sabe? Das famílias agradecendo, porque antes a criança ficava doente e eles não sabiam que tinha esse atendimento, que podia continuar, né? Estudando em casa. E aí a gente, eles agradecem muito em depoimento assim de pais, de aluno que ele não tinha como ir naquele momento, mas depois ele melhorou, fez o tratamento, né? E conseguiu retornar à escola sem prejuízos, né? Sim, sim. Ô Clarice, você disse que tem 4 professores da classe hospitalar. Nesse trabalho do domicílio, um professor chamado de professor de classe hospitalar, quantos professores estão envolvidos nessa experiência desses 86 domicílios? Celeste, tu me escutou? Repete, por favor. Tu me ouviu? Não. Tá. Você disse pra gente que você tem 4 professores que atuam nos hospitais. No domicílio, vocês também chamam de professor de classe hospitalar? Ou quem é esse profissional que atua nos domicílios? É o professor do AE? É um professor itinerante? É um professor da classe hospitalar? Quem é esse profissional? Esse é um professor da escola, um professor da sala comum, que pegam aulas complementares, ou complementação de carga horária. De carga horária para trabalhar com essa criança no domicílio. Ele não é o da classe hospitalar, ele é um professor da sala comum, porque ele vai trabalhar realmente o currículo, né? O aluno está matriculado no 3º ano. E aí, geralmente é um mesmo professor da escola, às vezes o mesmo professor da turma atende, mas não necessariamente isso, regular. O professor tem essa articulação direto na escola, ele planeja na escola como coordenador pedagógico, ele tem uma formação com a gente específica, mas o planejamento dele é o mesmo da escola. Tá. Da escola. Você falou isso, você nos esclareceu que muitos são atendidos no domicílio por conta de uma condição permanente. Aqueles que não têm uma condição de permanência, quantos dias esse professor, que esse aluno tem em casa, para esse professor se deslocar da escola e atendê-lo em casa? Tem um tempo de saturação, assim, digamos que ele falte 15 dias, aí não retornou para a escola, digamos, fez uma cirurgia, e a cirurgia é um tanto mais delicada, ele vai precisar ficar 30 dias em casa convalescendo. A suportação das faltas são 15 dias, mais ou menos? Isso. Nessa resolução, a 277, ela fala dos critérios, né?
E aí, Sim. a partir de 30 dias, com o laudo médico ou com relatório. Não basta só a criança adoecer e deixar de ir para a escola e solicitar. Tem que ter realmente um relatório laudo. médico justificando, sim, justificando essa necessidade, né? Ou ele quebrou, ele está impossibilitado, quebrou a perna, o braço, ou é uma doença imunológica, qualquer que seja, que o médico deu esse relatório, esse laudo, a partir de 30 dias, até 15, a escola consegue retomar as atividades e não perder, né? Mas depois de 30 dias, já solicita, a escola solicita o atendimento domiciliar para a Secretaria de Educação, e aí a gente vai na casa fazer essa avaliação, sabe? Para ver esse documento. Ver se de fato necessita. De fato necessita. Quais são os professores que ele precisa, porque ensino fundamental 1, a gente tem só, é um pedagogo, né? No fundamental 2 e médio, são professores de áreas específicas. A gente trabalha com exatas, com humanas e linguagens. Então, são 3 professores no ensino médio, por exemplo, que ele vai precisar. E esses professores alternam, cada um vai 2 dias e 2 horas de atendimento. Tá. Que legal. 2 dias e, de acordo com a disciplina que ele leciona, 2 horas de atendimento. Isso. E a avaliação, como é que é feita, Clarice? Isso, a avaliação é a mesma da escola, a mesma da rede. Da escola. A secretaria, o ensino fundamental 1 e o 2, ele encaminha para a secretaria, dos gestores, as avaliações. E aí, o professor do domiciliar, ele tem, uma semana antes de aplicar essa prova para os alunos, ele pega essa avaliação e vai fazer adequação. Porque realmente é muito difícil não ter que fazer nenhuma adequação, por conta disso que eu falei, do tempo, do espaço, do ambiente onde o aluno mora, né? E da doença mesmo. Dependendo do comprometimento do aluno, são várias adequações. Às vezes é uma adequação mesmo por concreto, né? Material real. E muitas vezes não, ele só vai diminuir o número de questões, enfim, vai ter que adequar. E aí ele tem esse tempo antes para estar fazendo essa avaliação. E o professor do domiciliar, ele aplica essa avaliação na casa, retorna para a escola, porque ele trabalha, ele tem um dia na semana, ele tem um dia de ir na escola para planejar com o coordenador. Isso. Aí nesse dia ele assina ponto, ele leva as fichinhas, porque a gente tem um controle, a mãe assina. Como ele não precisa passar todo dia na escola, mas quando ele vai para a casa do aluno, a mãe assina. A família que tem esse registro. Isso. Aí mas o professor não reclama, Clarice, por conta de dar a família ser invasiva, no sentido de, naquela hora, estar prestando conta à família? Será que o professor não reclamaria, não? Não reclama, não? Aceita numa boa? A gente tem, Celeste, por isso que eu te falo, esses professores, tanto da classe hospitalar como do domiciliar, a gente tem toda uma formação antes, né? Eles têm esse entendimento que realmente não tem como ele ir na escola, como os demais professores assinar ponto todos os dias. Então, é uma ficha que a gente utiliza aqui, já as meninas sempre utilizaram nesse atendimento, né? Que garante que o professor foi na casa, né? E garante para a escola, garante para ele assinar o ponto. Garante para a sociedade, garante para esse aluno, né, Clarice? Sim, se resguarda, né, de qualquer coisa. É uma forma de estar mesmo garantindo que ele foi na escola e que o aluno, na casa, e que o aluno teve. Que o direito é direito, o direito é direito. E eles não ficam chateados, porque isso tudo a gente já explica no início, né? Muitos professores do atendimento domiciliar, Celeste, ele não vai com o contrato dele da sala de aula, ele vai com a complementação, né? E é assim, incrível que quando termina o ano, eles já querem novamente, né? Já fica ligando, sabe? Quando tiver complementação, porque tem criança também que é um tempo, 6 meses,
Aí terminou, o professor é cancelado aquelas aulas, né? E aí ele já diz, se precisar, estou aqui, né? Eu quero. Clarice, eu vou abrir um parêntese para você. Olha o tanto de gente que está dizendo assim, tia Clarice, estou com saudade. Clarice, um beijo. Clarice, arrebenta. Clarice, que vergonha. Um bando de gente. Clarice é diferencial. Clarice, meu abraço. Muita palminha, muita flor. Clarice, tu é amada. Obrigada, Celeste. Mas essas pessoas daqui são assim mesmo. Eu vou para aí. Obrigada a todos aí pelo carinho, viu? E coraçãozinho, tanto de coração que tu já recebeu, criatura, tu não faz ideia. É mesmo, Glória. Mando o meu coração também para eles. Clarice, você é 1000. Clarice, você é 100. Clarice, a gente tem 15 minutos. Vá seguindo, para a gente ter mais de você. Isso. E aí, assim, essa questão do... A gente faz... A escola também tá ciente como é que funciona, né? A gente faz esse... Quando chega a solicitação lá na secretaria, eles encaminham para a gente da divisão de educação especial, né? A lotação. E a gente já vai fazer essa visita na escola. E da escola a gente vai até a casa do aluno com alguém da escola, o coordenador, ou a própria diretora, alguém, né? E, então, assim, é um trabalho bem articulado mesmo, de parceria, sabe? Sim. Tudo que acontece na escola, com relação a uma festa, alguma coisa, se estende também para o aluno do domiciliar. Sim. Porque ele é aluno da escola, né? Agora, na classe hospitalar, a gente tem mais dificuldade, assim, de essas questões de conseguir as coisas, porque realmente ele é matriculado em escolas diversas, né? Pode ser do estado mesmo, ou não, pode ser escola do município, pode nem estudar, né? Então é bem mais difícil. Ou da escola privada também. Ou da escola privada também. Se ele está no hospital, ele tem o direito, né? Celeste, deixa eu só... a gente tinha um aluno, ano passado, que ele faz tratamento de câncer, né? Tem leucemia. E a professora, ele era do 5º ano. A professora não dominava muito inglês, mas é incrível como as pessoas se dedicam. Ela pegava ele, levava na escola que ele foi matriculado, né? E aí a coordenadora, que é uma professora de inglês, dava as aulas para ele, e o menino apaixonado, assim, bem responsável, sabe? Bem comprometido, só tira 10. E a escola toda se envolve, sabe? Nesse atendimento domiciliar, porque o professor é que tinha que se virar, aparentemente, né? Sim. Ele tem que aprender para dar aula de inglês ou de espanhol, o que quer que seja. Mas, não, a escola se envolve, sabe? Quando tem projeto, alguma coisa na escola, esse aluno é convidado a participar também. E o bom é que esses nossos alunos que têm uma disposição, às vezes eles melhoram, no caso de tratamento com câncer, eles vão, esporadicamente, eles estão indo na escola, sabe? Não fica só em casa, não. E o professor geralmente acompanha, o professor do domiciliar. Que bacana. Alguém perguntou aqui, Clarice, você falou do início em 1990. 90. Mas quanto tempo tem mesmo a classe hospitalar no seu estado? Isso, essa primeira... De 90 para cá ou tinha antes? Não, 90 para cá foi quando foi implantado com as professoras que foram fazer um curso fora, e eu acho que foi no Rio de Janeiro, né? A Alcineia, que é a minha colega que fazia esse acompanhamento antes, até 2018 era a Alcineia e a Nazaré Ferreira. Elas faziam essa coordenação, e assim, elas já trabalhavam nessa época com esse atendimento, né? Sim. E foi a partir do encontro que umas professoras foram fazer fora, acho que no Rio de Janeiro, e quando voltaram, iniciou esse trabalho que era hospital infantil antigamente. Hoje é o Hospital da Criança. Vai fazer 30 anos, dia 25 de novembro, agora vai fazer 30 anos. Inclusive, a gente quer fazer um evento, né? Merece! Assim, o trabalho de vocês
Clarice, é um trabalho dadivoso. O que é um trabalho dadivoso? É um trabalho que nos ensina, que nos remete a um outro olhar sobre o que a gente tem visto da atenção escolarizada dentro da política de educação especial. E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente acredita que isso não é possível de acontecer, entendeu? E assim, vocês estão dando uma aula para a gente compreender exatamente como fazer isso, né? Comportando na política da educação especial a classe hospitalar. É verdade. E aqui, Celeste, a gente não trabalha... tem uma equipe de orientação dos professores do AE nas escolas, né? Na escola regular. Tem uma equipe de formação que organiza as formações de todos esses profissionais que eu falei. Sim. Mas a gente... Aí tem, no caso, eu que fico mais responsável por essa parte da classe hospitalar e do domiciliar, mas ninguém trabalha assim, eu trabalho nisso e todo mundo trabalha junto, sabe? Não há uma divisão compartimentada, né, Clarice? Isso, a nossa divisão é junta mesmo, a divisão de educação especial, a gente trabalha tudo junto. A coordenadora, é uma divisão articulada. Articulada. E a gente tem essa articulação com com a secretaria, com todo o ensino. Tanto a parte de currículo, de lotação, todos os setores, né? A gente trabalha muito junto, assim. Todo mundo se apoia. E graças a Deus tem tido esse incentivo do governo, do secretário, né? Dessa inclusão de fato mesmo. E aí, muito bacana. A gente tem esses desafios ainda da questão de espaço no hospital. Estamos aguardando a reforma, né, tanto no Hospital da Criança como no NACOM, já foi previsto para o ano passado, mas aí com essa pandemia atrasou tudo, né? A gente está aguardando e creio que vai acontecer, sim. A questão de equipamentos, né, de mobiliário, porque uma sala na classe hospitalar precisa de todo esse suporte, né, de organização. Sim. Clarice, eu quero te dizer duas coisas. Estão junto conosco e toda hora lhe parabeniza o NAP, o FAC, Paulo Freire, PPM, e alguém perguntou, a APD poderia melhorar em alguma coisa? Sim, eu quero agradecer a todos aí. O NAP é de Cruzeiro do Sul, é lá que trabalha... o núcleo de inclusão, que é responsável lá por toda essa questão da inclusão, da educação especial. Sim. Sim, a gente está sempre querendo melhorar, né, tentando. É claro que a gente, o tempo, as crianças, cada criança tem 2 dias de aula, né, podia se estender, mas a gente tem, assim, todo um cuidado, porque eles estão doentes, não se trata, né, de uma criança saudável. Então, tem toda essa questão de específica do aluno mesmo, se ele tem de preservar o estado de saúde dele. Isso. Mas a gente tenta, sim, melhorar cada vez mais, né, essa articulação com a escola, fortalecer mais ainda, né? Sim. Então, Clarice, a gente está chegando quase o finalzinho. Vou ficar, assim, muitíssimo, mas muitíssimo mesmo feliz de a gente poder produzir outro evento que possa incluir a todos numa outra plataforma. A gente vai combinar, eu e você, e que a gente possa incluir as outras pessoas também que nesse momento não pôde nos acompanhar. Aí eu vou dizer para quem perguntou a você se podia melhorar, e dizer que eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo, desde quando me tornei professora, que inexoravelmente é do ser humano errar e acertar. Sim. Que a gente nunca deixe de fazer o que é certo, porque a gente tem medo de errar. Errar a gente vai, e o bom é que a gente faça, mas que possa aprender com os erros, né? Porque a gente tem toda uma rede de pessoas que ao nosso lado podem contribuir para acertar o nosso olhar. E hoje, para mim, a experiência de olhar para você junto com esse pessoal todo que está nos acompanhando, e eu tenho sempre dito isso, que o olhar do outro melhora o nosso olhar.
E com certeza meu olhar hoje não será mais o mesmo depois de ter conhecido o trabalho do Acre. Então eu quero te agradecer muitíssimo para a gente não se perder no tempo e eu não deixar você falar mais um pouco. Agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, o seu carinho, a boa vontade, essa pessoa com semblante tão maravilhoso e essa paciência de nos explicar, de contar das coisas que você faz. Hoje é um dia que está sendo muito bom para mim, muito, muito mesmo. Você não faz ideia, né, da experiência que você passou para mim e quanto eu vou aprender com ela, tá bom? Um beijo. Imagina. E vou deixar você falar, porque a gente tem ainda uns 5 minutinhos, você pode falar. Que aí, tá. Se encerrar, eu já aproveitei para dizer para você isso tudo e dizer às pessoas que estão aqui nos acompanhando também, que engrandecem bastante o nosso coração em tempos muito ruins, de desafeto e de desamor, que a gente consiga ir caminhando sem medo de errar, amando mais e oferecendo mais flores por aí, viu? Isso mesmo. Celeste, eu é que agradeço, nós agradecemos de coração. Eu tenho aprendido muito participando daquele grupo, né, Classe Hospitalar do Brasil. É muito enriquecedor, muito, muito produtivo, muito material que vocês nos mandam, sabe? Isso. A conversa, essa troca de experiência, de ideias lá, é muito bacana. E dizer que o prazer nosso mesmo, nós aqui do Acre, de estar participando dessas suas conversas, né? Uhum. E que agradecer mesmo de coração a todos que estão nos assistindo, né? Deixou de fazer alguma coisa agora para vir nos prestigiar, que foi bem bacana, agradeço de coração. As próximas, com certeza, a gente vai conversar e vai ter sim, para falar mais sobre a educação especial, dessa inclusão que acontece aqui no Acre, que é muito legal. Isso. E assim, apesar de ser um estado pequeno, mas grandioso no trabalho que faz. Como dizem, tamanho não é documento, né, Clarice? Não é o tamanho é verdade, que promete um grande documento, pelo contrário, né? Às vezes sim. Diz assim, um frasco pequeno tem boa fragrância. Então a gente está aprendendo com você exatamente isso, na prática, que um frasco assim, pequeno tem uma grande fragrância. Vocês é que têm nos ensinado muito. E assim, o trabalho realmente assim, vai estar caminhando, está dando certo, né? A gente espera assim que melhore cada vez mais, porque a gente tem realmente esses apoios, sabe? Assim, tanto o governo, ele apoia muito, sabe, a inclusão, o secretário, a secretária de ensino, a nossa coordenadora, sabe? Ela é muito participativa, sabe, nas decisões. Sim. Ela está sempre junto. Na verdade, ela faz tudo junto com a gente, sabe? Não é aquela coordenadora de ficar em sala fechada, não. Do gabinete, a do gabinete. Aqui todo mundo vai para a rua. Que ótimo. E aí, Clarice, ó, quem quiser tirar nossa foto agora, tira logo, porque já. Publica lá, foi bacana a conversa com Clarice. Ó, coração gigante, pulsando. Muito amor, viu, Clarice? Beijão, Celeste, foi um prazer. Fica com Deus, querida, que Ele te proteja todos que estão conosco e que a gente sempre tenha boas experiências grandiosas para a gente contar com quem nos acompanha. Beijo grande. Amém. Muita luz. Beijo, tchau, tchau. Tchau.